Por que o futebol piorou tanto? Vira e mexe esse tema, ele reaparece, ele viraliza em rede social, principalmente se tratando de Brasil, quando a seleção brasileira vai mal, seja em Copa América, seja em eliminatórias, ou seja em Copa do Mundo. E aí começam-se a discutir por que o futebol piorou tanto em relação aos jogadores de antigamente que a gente tinha. E aqui nesse vídeo a gente vai trazer alguns pontos do porquê que o futebol, digamos que andou para trás, né? Se é que de fato isso aconteceu, mas a gente vai dizer aqui nesse vídeo. Primeiro, essa pergunta e esse questionamento, para quem acha que isso é de agora, não é. Tanto que tem um vídeo que o Bruno Formiga fez, que ele mostra que o Pelé já falava na época dele, tá? Que o futebol tá ficando muito mais físico, que tá perdendo espaço para a classe, para a plástica. Isso na época do Pelé, tá? No auge dele, que era ali nos anos 60. Então, você precisa primeiramente raciocinar que isso não é de agora. Sempre isso aconteceu. Mas se tratando dos dias de hoje, o futebol, digamos que ele está mais físico e mais rápido. Beleza? E aí, você tem vários jogadores, vários comentaristas falando sobre o tal futebol do passado. Como, por exemplo, esses dias que eu assisti a entrevista do Alex pro Denilson Show, e tem um ponto interessante que ele fala, que os jogadores de antigamente eles eram mais técnicos por conta da formação do jogador, tá? Hoje em dia você vê vários campinhos sintéticos espalhados por aí, e você vê que o jogador já é pensado como uma figura que obedece padrões táticos. Antigamente, se tratando de futebol brasileiro, o jogador ele era acostumado a driblar, baixar a cabeça e driblar todo mundo por conta dele jogar em campo difícil. E o futebol era um produto menos elitista, digamos assim, que permite com que a camada mais pobre tenha acesso. Então o pobre, ele como é acostumado a um jeito diferente, ele vai ter aquele jeito ousado, ele vai ter aquele jeito marrento de pegar a bola e falar, olha só, eu vou resolver essa porra, por exemplo, e eu vou sair driblando todo mundo. Então esse pensamento fez parte da cultura do futebol brasileiro. E o futebol brasileiro, como ele se tornou espelho para o mundo, em vários sentidos, e o Brasil começou a enfileirar finais de Copa do Mundo, foi-se entendido que o futebol ele era mais bonito, tá? Tanto que a Nike aderiu a uma campanha chamada Joga Bonito. Para quem se lembra, era na época que a seleção brasileira estava destruindo todo mundo, que tinha Ronaldinho, ali nos anos 90 também, o Mário, e depois lá para os anos 2000, que tem o Ronaldo Fenômeno. Então você tem o slogan sendo espalhado por mundo que, olha, futebol bem jogado, futebol contente, é o futebol brasileiro. Beleza? Só que, tem uma mudança muito importante que, ao meu ver, fez o futebol mudar direto para sempre. E a mudança está no senhor chamado Pep Guardiola. O Guardiola, ele impactou o futebol mundial, na minha visão, por conta do Barcelona e o que ele fez no Barcelona. O Barcelona, se a gente pegar de 2008 até 2012, todo mundo sabia que o Barcelona era o melhor do mundo, sem ganhar 4, 5 Champions seguidas. Porque ele tinha um modelo próprio de jogo. Era um modelo de jogo posicional, com ataques mais lentos, porém com muita aproximação em toque de bola. É o chamado tic-tac. Eu sei que o Guardiola ele odeia esse termo, mas é exatamente isso. O Barcelona jogava a favor do toque de bola, só ele fazia isso no mundo, tá? E isso não é um conceito próprio do Guardiola, porque isso é uma ideia evoluída do Johan Cruyff, que era o grande mestre do Guardiola, digamos assim. O Guardiola foi lá e colocou o jeito dele, aperfeiçoou isso e mostrou isso pro século de hoje, tá? Que, olha só, quem vai ditar as regras aqui sou eu, porque ninguém consegue me vencer, eu boto 70% de posse de bola, o adversário mal consegue chegar na minha área, eu destruo todo. Então o Barcelona ele começou a ditar o ritmo. Mas, conforme o tempo foi passando, os times foram aprendendo antídotos, tá?
E não só o Barcelona, o sucesso foi tão grande que do Barcelona essa ideia se espalhou para a seleção espanhola também. E não por um acaso, a seleção espanhola ela ganha a Copa do Mundo e a Euro. E durante o período de 2008 até 2012, também era o melhor período da seleção da Espanha. Então, o futebol de clube e o futebol de seleção foram mudados. Por quê? Porque eu preciso ganhar desse cara. Se esse cara continuar com esse modelo de jogo, ele será imbatível. Tá? E aí os times eles foram apresentando antídotos a isso. E o antídoto que ficou fincado para sempre é o do Jürgen Klopp, que é o chamado Gegenpressing, né? Que é o perde-pressiona. Como eu ganho desse time do Guardiola? Pressionando, sendo muito mais físico, muito mais rápido, aguentando mais cargas de intensidade. Então, se eu marcar muito rápido ele, se eu marcar muito forte, ser mais físico, eu consigo roubar a bola, eu consigo estar mais próximo do gol, eu consigo fazer gol, tá? E assim foi se implementando. Os times passaram a ser mais físicos, muito por conta desse modelo de jogo. Todo mundo queria imitar o Barcelona do Guardiola em determinado momento. Você vê times aqui do Brasil querendo fazer 70% de posse de bola. Times do mundo todo começaram a tocar mais a bola. Então, se eu marco muito rápido, se eu pressiono muito rápido, eu tomo a bola mais rápido deles. E aí eu consigo fazer o gol porque eu tô mais próximo do gol para conseguir fazer. Dito e feito, você tem várias evoluções de antídotos ao chamado guardiolismo que se espalham pelo mundo. Então você tem um futebol que não permite tanto drible assim. Porque se você pega o futebol de antigamente, eu concordo com o Alex, repito, que os jogadores eram mais técnicos, mas aí você tem que também ver que o nível de marcação mudou. E o nível de performance física também mudou. E isso eu estou falando do futebol europeu, que o futebol brasileiro, aí sim a gente pode discutir o nível. Mas como você tem uma mudança, por exemplo, nos anos 90, através da lei Bosman, você tem a Europa importando os melhores jogadores. E os melhores jogadores jogando no modelo do Guardiola, jogando no modelo do Cruyff, do Klopp, você tem os melhores atuando com isso. O tempo todo sendo treinado nesse sentido. E os melhores jogadores também jogam, obviamente, nas suas seleções. Então, se eu tenho uma concentração muito grande de jogadores atuando dessa forma, como esses treinadores eles ordenam, eles vão levar esse estilo de jogo para a seleção também. Então, você não tem tanto espaço para conseguir driblar. Não à toa, o Guardiola, a primeira coisa que ele sobe para a categoria principal do Barcelona, ele manda o Ronaldinho embora. Por quê? Porque, segundo ele, o Ronaldinho não cabia no modelo tático do Barcelona. Então, você vê que tem uma quebra total de uma crença, digamos assim. Porque o Ronaldinho ele é o símbolo do futebol arte. Ele é a personificação em pessoa do futebol arte. Você manda ele embora, você está rompendo com aquilo que o clube gostava. E aí você tem um cara que muda a maneira de jogar completamente. Então, todo mundo copiando, todo mundo fazendo antídotos e espelhando o Barcelona, você vê que tem um futebol mais rápido, um futebol mais técnico, um futebol mais intenso e um futebol que não permite tanto drible. E com isso, você perde a capacidade de ter classe naquilo. Então, foi exatamente por conta disso que aconteceu. Agora, o futebol piorou ou melhorou? Na minha visão, o futebol europeu, se tratando de elite, melhorou. Mas a gente precisa lembrar que tem uma diferença entre a elite europeia e a Europa. Por quê? Ninguém vai competir com o Manchester City ou com o Liverpool dentro da Premier League. Sabe que o Everton, ele faz parte do bolo de clubes europeus, mas aí não tem chance de brigar pelo título. A mesma coisa você pega a Real Sociedad. A Real Sociedad, ela tinha chances grandes de brigar por um título espanhol, mas ela conseguiu? Não, ela faz parte dos times europeus, não da elite europeia. Então quando você pega a elite, por exemplo, Real Madrid, Barcelona, Bayern, PSG, aí você pega esses times que ditam o ritmo, né? Manchester City, Liverpool, eles têm cada vez mais concentração de craques.
porque eles têm mais concentração de dinheiro. E aí você joga o futebol para um outro patamar, porque só alguns podem ter acesso à competitividade desses jogadores. E aí eles sendo treinados nesse modelo de jogo, você vê que eles ficam viciados. Dessa forma, eles ditam o ritmo de como você deve jogar. E aí você muda completamente o conceito de futebol. Então não existe mais aquele futebol técnico, aquele futebol clássico, porque o jogo está muito intenso, está muito físico, está muito rápido. Europa mudou. Para mim, o Brasil andou para trás. Por quê? Porque tem um estudo que saiu, se eu não me engano, em 2021, que o futebol brasileiro ele era o menos intenso das principais ligas do mundo. Então, se você tem um futebol brasileiro que demora em média 3 a 4 segundos para recuperar a bola, você tem mais tempo para conseguir levantar a cabeça e fazer uma jogada melhor. Tá? Então, vai muito do que a gente olhou de tendência nesses últimos anos. E o fator Guardiola mudou completamente o futebol. Eu quero saber o que você acha. Deixa aqui nos comentários se você concorda ou se você discorda com aquilo que eu tô falando. Mas não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal. Tamo junto e até a próxima.